Aqui a gente tem uma questão de dilatação volumétrica. Então vamos fazer a leitura. Uma barra de estanho tem a forma de um prisma reto de 4 centímetros quadrados de área da base e 1 metro de comprimento. Quando na temperatura inicial de 68 graus Fahrenheit, sabemos que o coeficiente de dilatação linear do estanho é igual a 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Determine o comprimento e o volume dessa barra quando ela atinge uma temperatura final de 518 graus Fahrenheit. Então vamos começar desenhando essa barra de estanho aí, só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que se trata. Então, no formato de um prisma reto, imagino que seja mais ou menos assim, barra de estanho. Ele diz que a barra tem uma área da base, que eu vou considerar que seja essa região aqui, né? Essa é a área da base, de 4 centímetros quadrados, e ela tem um comprimento de 1 metro. 1 metro e aqui 4 centímetros quadrados, tá? Então, a gente tem aqui, colocar aqui, a área da base é 4 centímetros quadrados. E o comprimento, vou colocar L minúsculo, é 1 metro. Como a gente tem aqui duas unidades de medida, que é o centímetro quadrado e o metro quadrado, a gente precisa deixar tudo com uma unidade equivalente, tá? Então, a gente vai considerar que a área que está em centímetro quadrado, vai ficar em metros quadrados. Então, eu tenho 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados, ok? E o comprimento é 1 metro. Tendo a área da base e tendo o comprimento, a gente tem o volume inicial dessa barra, que é a base vezes o comprimento ou a altura, né? Então, a gente tem aqui que o volume inicial vai ser a área de 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados, vezes o comprimento, que é 1 metro. E aí, a gente tem aqui um volume inicial de 4 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos. Tá? Então, a gente tem aqui o volume inicial e temos o comprimento inicial da barra também. Ok? Vamos ver mais os dados, que mais dados ela dá. Ela dá aqui a temperatura inicial, então T0 é 68 graus Fahrenheit e a temperatura final é 518 graus Fahrenheit. 518 graus Fahrenheit. Aqui, para calcular a dilatação, a gente precisa a variação de temperatura. Então, a gente precisa o ΔT em Fahrenheit. O ΔT em Fahrenheit é 518 Fahrenheit menos 68 Fahrenheit. E aí a gente vai ter aqui que o ΔT em Fahrenheit é, fazer a conta aqui, 518 menos 68, 518 menos 68, 450 graus Fahrenheit. A gente já sabe, olhando aqui pelo problema, que o coeficiente de dilatação linear, ele está em graus Celsius. Então, a gente precisa ter a variação da temperatura também em graus Celsius, ok? Então, a gente precisa antes fazer essa conversão aqui, tá? Então, a gente sabe que a variação de temperatura em graus Celsius sobre 100 é igual à variação de temperatura em graus Fahrenheit sobre 180. E aí, fazendo aqui a substituição, né, ΔTF eu já tenho o valor de 450, eu vou ter ΔTC sobre 100 igual a 450 sobre 180. Isso vai me dar uma variação de temperatura em Celsius de 250 graus. Tá? Então, eu já tenho o ΔT para utilizar na fórmula da dilatação. Ok? Então, vamos começar a fazer aqui. Ele quer duas coisas, né? Ele quer o comprimento e quer o volume. Então, a gente precisa calcular a dilatação linear e a dilatação volumétrica. Então, primeiro com o comprimento. ΔL é igual a L0 alfa ΔT. Né? ΔL é o quanto vai ter aumentado. Então, ΔL igual. Comprimento inicial, ele já nos deu que é 1 metro. Então, 1
Vou colocar a unidade aqui para ficar claro. 1 metro vezes o coeficiente de dilatação linear, que ele deu aqui, que é 2, vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Vezes a variação de temperatura que a gente calculou aqui embaixo, que é 250 graus Celsius. Tá? Aqui a gente vai calcular a variação no comprimento. A gente vai fazer essa conta aí, 1 vezes 2 exponencial na menos 5, vezes 250. A gente vai ter um ΔL igual a 5 vezes 10 na menos 3 metros. Só que ele não quer o quanto aumentou, ele quer saber o comprimento quando ela atingir a temperatura final. Então, ele quer saber o comprimento da barra, o comprimento final da barra. Tá? A gente sabe que ΔL é igual ao L final menos o L inicial, né? Uma variação. O ΔL deu 5 vezes 10 na menos 3. O comprimento final é o que a gente quer e o comprimento inicial o problema deu, que é 1 metro. 1. Então, a gente vai aqui isolar o LF, né? O comprimento final. A gente vai ter que o comprimento final é igual a 5 vezes 10 na menos 3 mais 1. E aí, a gente vai ter aqui, fazer essa soma aqui, 5 exponencial menos 3 mais 1, a gente vai ter 1,005 metros. Esse é o comprimento final depois desse aquecimento. Então, inicialmente tinha 1 metro, passou a ter 1,005 metros. Tá? Depois, ele pede o volume dessa barra quando ela atingir essa temperatura. Então, ele quer o volume final. Aí, a gente faz ΔV igual V0. Aqui, no coeficiente de dilatação volumétrica, a gente vai usar uma relação muito importante que diz que, vou colocar aqui em cima, alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Então, é uma relação entre os 3 coeficientes de dilatação. E olhando para essa relação aqui, a gente consegue ver que aqui a gente tem o gama, né, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o ΔT. Só que o problema, ele nos deu o coeficiente de dilatação linear, que é o 2 vezes 10 na menos 5. E a gente precisa, para calcular o volume, a gente precisa o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, a gente vai usar essa relação aqui. A gente tem que, por essa relação, gama é igual a 3 vezes o alfa, tá? Então, eu vou repetir aqui, vou colocar volume 0, no lugar do gama, 3 vezes o alfa, vezes a variação da temperatura em graus Celsius. Ok? Então, continuando. ΔV é igual. Volume inicial a gente calculou antes, né? Vai dar 4 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos, vezes 3, vezes o alfa, 2 vezes 10 na menos 5, vezes a variação de temperatura que a gente calculou aqui embaixo, 250 graus Celsius. Tá? Aqui a gente vai ter a variação de volume. Então, calculando isso aqui, 4 exponencial menos 4, vezes 3, vezes 2 exponencial menos 5, vezes 250. Eu vou ter uma variação de volume de 6 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. Só que ele não quer a variação de volume, ele quer o volume final. Então, a gente sabe que ΔV é igual ao volume final menos volume inicial. Tá? Então, 6 vezes 10 na menos 6 é igual ao volume final, que é o que eu quero, menos o volume inicial que a gente calculou antes. 4 vezes 10 na menos 4. Aí, fazendo essa conta aqui, a gente tem o volume final de 4,6 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos. Então, de 4 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos, foi para 4,6 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos. E essa é a resolução dessa questão aqui, que envolve tanto dilatação linear, quanto dilatação volumétrica e quanto conversão entre escalas Celsius e Fahrenheit. Tranquilo?